Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida nessa noite. Você pode dizer amém? Você está feliz? Quem está feliz com o Senhor Jesus aí nessa noite? Há motivo de muita alegria no nosso coração, porque um dia Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso é motivo de alegria para nós, sabermos que nele nós temos uma nova vida, e isso precisa nortear o nosso coração. Esse sentimento e essa certeza precisa trazer alegria para nós nesses dias. Oi? Como disse o pastor Cadu, sou pastor ali na igreja metodista Divina Garrido, ali em Vila Velha. Em junho nós estávamos fazendo a programação do aniversário da igreja. Pensamos, gente, vamos orar. Deus precisa trazer alguém aqui para falar para nós. E a minha esposa foi para o joelho, e Deus colocou no coração dela o desejo da gente convidar o pastor Cadu. E o que eu não sabia, né? Eu já sabia que ele era um pastor abençoado, porque eu não sabia que Deus me daria naqueles dias um amigo. E eu fico muito feliz por estar aqui hoje, revendo esse amigo, conhecendo a família e conhecendo essa família da fé. Sou casado com a pastora Sabrina. Nós temos a Radassa. Radassa é nossa princesa de 3 anos, onde todo lugar que eu vou eu faço questão de dizer que Radassa é o nosso milagre. Um dia eu ouvi do médico que eu tinha 0,1% de chance de ser pai. E então pensamos em fazer uma fertilização, uma inseminação, né? Mas não sei se você já apressou, não é uma coisa assim que a gente compra na padaria, né? E a gente então decidiu confiar no Senhor. E aí um dia Papai do Céu nos presenteou com a Radassa. Então ela é o milagre de Deus na minha vida. Todo dia que eu penso em desistir, chutar o balde, quando eu penso que o negócio não tá fácil, eu chego em casa e olho para ela e lembro que Deus é fiel, que Deus é bom o tempo todo. Então é motivo de muita alegria para nós. E eu quero dizer para você que esse mesmo Deus de milagre pode tocar na tua vida. Deus pode trazer uma bênção para a tua vida, um milagre na tua vida. Basta só você não perder a esperança, não perca a fé, em nome de Cristo Jesus. Amém? Querido, querida, um barco quando ele está, os barcos antigos, né? Hoje em dia os navios são todos motorizados, mas antigamente, quando o navio estava no mar, ele tinha 2 opções. A primeira era através dos remos. Quando faltava vento, se colocavam os remos e se remavam, e ali os marujos tinham que remar durante horas, talvez durante um dia inteiro. Aquilo demandava muito esforço, aquilo demandava muito empenho. Mas quando ventava, eles recolhiam os remos, levantavam as velas e só iam na força do vento. Por que eu estou dizendo isso para você nessa noite? Recolha os remos da sua vida e levante as velas, porque esse é o tempo que o Espírito Santo está soprando. Esse é o tempo que o vento do Espírito está soprando sobre nós. Pare de remar, pare de gastar as suas forças, pare de se esforçar. Às vezes você está tão cansado, porque você está na força do seu braço. Nessa noite eu quero, em nome de Jesus, desafiar você. Recolha os remos da sua vida. Pare de ir na força do seu braço e levante as velas, porque o Senhor está soprando nesse lugar. Porque o vento do Espírito está sendo liberado nesse lugar, nessa noite. Amém? Abra a sua Bíblia comigo, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 10. Hoje nós vamos ler alguns textos. Então, vamos sem demora para a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo de número 10, versículo de número 1 até o versículo de número 8. Primeiro Samuel, capítulo de número 10, versículo de número 1 até o versículo de número 8. Você achou? Amém? Você está feliz ainda? Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse: não te ungiu porventura ao Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel?
Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste procurar. E eis que o teu pai já não pensa no caso delas e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Quando dali passares adiante, chegares ao carvalho de Tabor. Ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel. Um levando 3 cabritos, outros 3 bolos de pão, e o outro um odre de vinho. Eles te saudarão, e te darão 2 pães que receberás de sua mão. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando na cidade encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios, tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com ele, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Agora você vai para o capítulo de número 13, ainda de 1 Samuel, capítulo de número 13, versículo de número 7. 1 Samuel 13, a partir do 7, nós vamos ler até o 15. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e eu oferecerei o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, e eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. 14. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, quanto não guardaste o que o Senhor ordenou. Não acabou ainda, agora você vai no capítulo de número 16. A pregação hoje é para quem gosta de Bíblia. 16, versículo de número 11. 1 Samuel 16, 11. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Ufa, não acabou. Segundo Samuel. Segundo Samuel, capítulo de número 5. Mas agora é só o versículo de número 4. Segundo Samuel 5, versículo de número 4. Da idade de 30 anos, era Davi, quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Amém? Feche seus olhos, fale com Deus.
Peço, Senhor, para que torne a sua mente cativa aos céus nesse instante, para que nada distraia e nada roube de você a palavra do Senhor. Pai, nós nos submetemos à tua vontade, à tua presença nesse lugar, nessa noite. Nós nos curvamos ao Senhor e te pedimos que o Senhor torne a nossa mente cativa aos céus. Senhor, que nenhum cansaço, distração, nada nos roube de ti nesse momento. Que nada, Senhor, nos separe, nos tire do foco, que é a tua palavra. Que, Senhor, a revelação que está preparada para essa noite, encontre o nosso coração preparado para ela. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Sabe, querido, querida, ao longo da Bíblia, nós vamos ver que Deus, Ele tem prazer em realizar sonhos. Não interessa se a sua leitura da Bíblia, se você é tradicional, pentecostal, se você é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, não interessa como você... Deus, Ele é Deus que gosta de realizar sonhos. E todas as vezes que nós vamos ler a Bíblia, nós vamos encontrar essa realidade. Ele é um Deus que tem prazer em realizar os sonhos das nossas vidas. A Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Ele é abençoador, Ele tem prazer em abençoar, Ele tem prazer em realizar sonhos. Agora, se não bastasse isso, Deus não tem apenas o prazer em realizar sonhos, mas Ele também é aquele que coloca sonhos nas nossas vidas. Filipenses capítulo de número 2, no versículo de número 13, vai dizer: porque Deus é o que opera em vós tanto o querer, como efetuar, segundo a sua boa vontade. Querer está falando de anseio, desejo. E efetuar está falando de realização. Então o que o texto está dizendo para nós é que Deus é aquele que coloca em nós o desejo, que Deus é aquele que coloca em nós o anseio, que Deus é aquele que coloca em nós o sonho, e por consequência é aquele que tem prazer em realizar o sonho que Ele mesmo plantou. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Se nós somos, a partir do momento que o Senhor nos redime, nos restaura, a partir do momento que nós entendemos a nossa filiação em Deus, nós precisamos entender que há uma relação profética entre os nossos sonhos e a vontade de Deus. Existe uma relação entre os desígnios de Deus, a vontade de Deus e os seus sonhos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nem todos os seus sonhos nasceram da sua vontade. Foi o Senhor que colocou em você. Talvez você esteja pensando assim: ai, mas que vontade aprender um idioma diferente, para fazer uma viagem internacional, para dar uma turistada. Só que você, na verdade, não entendeu ainda que esse desejo, na verdade, é o Senhor colocando em você uma vontade de aprender um outro idioma para que você vá às nações. Aí você está achando que o negócio é só turismo, quando na verdade Deus já está olhando lá na frente. Às vezes você está pensando assim: ah, mas eu tenho uma vontade de ser médico, vontade de fazer uma medicina, ganhar um dinheiro, R$150 uma consulta. Você está pensando assim, mas esse desejo na verdade foi Deus que colocou no teu coração, porque através da medicina você também vai às nações, porque através da medicina você também vai ajudar muitas pessoas e vai fazer com que o reino de Deus se estabeleça na terra. Talvez nesse exato momento você está pensando assim: gente, mas eu estou com uma vontade de empreender, eu estou com uma vontade de abrir o meu próprio negócio, sempre quis, e você está achando que você sempre quis, quando na verdade é Deus colocando esse desejo no teu coração, para que você administre as riquezas dessa terra. Então nós precisamos entender a relação profética entre os nossos sonhos e os desígnios de Deus, para que a gente possa entender que nem tudo que nós estamos pensando, nem tudo que nós estamos querendo é só da nossa vontade, mas é o Senhor colocando em nós. É Ele colocando a vontade para que Ele possa realizar. Sabe, meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender isso, que existe um desejo no coração de Deus de realizar os nossos sonhos que vão cooperar com Ele. Agora, essa realidade e essa verdade que Deus gosta de realizar sonhos, ela é bíblica, amém? Amém, amém ou não amém? Amém? Mas existe uma outra realidade também bíblica.
o sonho sempre será maior que você. O sonho sempre será maior que você. Sabe o que isso indica? Preste atenção. Deus nunca vai colocar em você, Deus nunca vai te dar um sonho que não exija de você crescimento, amadurecimento e desenvolvimento. Deus nunca vai te dar um sonho que seja exatamente a sua medida. Os propósitos de Deus não são a roupa que você chega lá na loja e pega o tamanho exato e vai e fala, olha, serviu. Não. Os sonhos de Deus, eles sempre são maiores que você. Para que você entenda que você precisa crescer, se desenvolver, amadurecer e principalmente se submeter ao processo de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se de fato Deus é um Deus que gosta de realizações, e essa verdade é bíblica, de Gênesis e Apocalipse, nós vamos ver que Deus sempre nos convidou a nos submeter ao processo dele nas nossas vidas. Desde Gênesis até Apocalipse, até os dias de hoje, Deus está dizendo para nós, ei, eu tenho sonhos para você, mas há um caminho até esse sonho, há um caminho até esse processo. Paulo vai dizer para nós, que o filho, enquanto é menor, ele em nada se difere do escravo. Por que Paulo está dizendo isso? Porque Paulo está dizendo para nós, que quem tem parte na herança é quem cresceu. Quem tem parte na herança é quem amadureceu. Quem tem parte na herança? Quem evoluiu. Não dá para administrar os propósitos de Deus e não dá para viver os sonhos de Deus quem ainda está no mimimi. Quem ainda está vivendo como criança. A gente não coloca carro na mão de criança. A gente não coloca faca na mão de criança. A gente não dá coisas valiosas nas mãos de criança. Sabe por quê? Porque criança não sabe administrar e não entende o valor exato que as coisas têm. E lembra que eu falei que o sonho de Deus é maior do que você? Mas é muito maior. Porque o sonho dele vem da vontade dele, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então o Senhor está nos convidando para esse processo de amadurecimento. Ei, preste atenção aqui. Quando a gente olha a história da nação de Israel, onde Jacó morava com seus filhos antes de descer para o Egito? Canaã. Onde era a terra da promessa? Canaã. Logo então Jacó e seus filhos moravam na promessa. Só que veio uma fome, o Egito era o único lugar que tinha comida. José vai lá, governador, pega Jacó, pega seus filhos, pega toda a nação de Israel, pega os irmãos dele, os filhos de Jacó, e eles vão para o Egito. Ali eles ficam no Egito. E a Bíblia conta para nós que eles ficaram aproximadamente 400 anos ali. Para depois, Deus levantar Moisés, para pegar o povo e voltar para onde? Para onde estavam já. Já pensou nisso? Talvez não, né? Deixa eu dizer uma coisa para você. Parênteses, uma coisa que nada a ver com a pregação, mas senti de falar aqui. Moisés, aponta profeticamente para Jesus. Nós precisamos entender que nós não estamos indo para o lugar da promessa, nós estamos voltando para ela. Nós estamos voltando para aquilo que fomos chamados e conquistados através de Cristo Jesus, porque Ele nos preparou um novo e vivo caminho. Está entendendo então como é que a gente tem que crescer, amadurecer? Porque o povo de Israel, antes do Egito, o que eles eram? Agricultor. Os agricultores mexiam um pouquinho com a pecuária ali, mas não tinham habilidades e conhecimentos para administrar aquela terra. Vai para o Egito, ficam escravos, mas aprendem habilidades, capacidades e voltam para governar. A Bíblia inteira vai chamar você para um processo de amadurecimento, para um processo de crescimento. Deixa eu dizer para você uma coisa, Deus tem urgência em realizar o propósito dele na sua vida. Mas não confunda urgência com pressa. Deus tem urgência,
Mas a urgência dele não vai fazer ele passar por cima do processo. Deus tem urgência e Ele quer realizar de fato tudo aquilo que Ele colocou no nosso coração. Ei, mas essa urgência não vai fazer com que Deus atropele as coisas. Essa urgência não vai fazer com que Deus ignore nossa infantilidade, a nossa falta de preparo, a nossa falta de conhecimento. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender que Deus nos convida a nos submetermos ao processo. Repita comigo, processo. O que é processo? Processo, meu irmão, minha irmã, é a forma pelo qual Deus nos molda de acordo com Ele. Processo é a forma pela qual Deus nos molda a sua imagem e semelhança. Uma das brincadeiras preferidas da minha filha é massinha. Ama brincar com a massinha. E aí ela pega as massinhas e vão brincar e ela fala: papai, agora eu quero fazer uma estrela. E eu não sei fazer estrela. Eu tenho duas mãos esquerdas, gente. Eu sou destro e tenho duas mãos esquerdas. Eu risco torto com régua. Só que aí tem a forminha da estrela. Eu pego a forminha e... O que a forminha faz? Ela tira todo o excesso de massinha e molda as coisas direitinho. Processo é a forma pelo qual o Senhor coloca em nós e Ele corta fora o nosso orgulho. Processo é a forma pela qual Deus corta fora a nossa arrogância. Processo é a forma pela qual Deus corta fora a nossa autossuficiência, de achar que a gente é bom. Já ouviu alguém falar assim: chá comigo que eu resolvo? Anda comigo que eu te mando para o céu. Conhece gente que fala isso? Que mulher é? Não tem não, só na Vila Velha. Então, o processo vai cortar a gente vai entender assim: eu não sou nada sem Ele. Eu preciso dEle. Processo, meu irmão, minha irmã, é o jeito pelo qual Deus nos estica, nos desenvolve e nos aperfeiçoa. Processo pelo qual Deus nos faz crescer. Processo pelo qual Deus faz a gente chegar nesse lugar. Processo, meu irmão, é a maneira que Ele pega e faz com que a gente cresça até chegar nesse lugar. E por isso o processo é tão dolorido. Porque esticar dói. Esticar significa quebrar fibras que estão construídas, para que elas sejam reconstruídas. Pior fase na vida de uma pessoa, final da infância, começo da adolescência, começa a crescer, joelho dói, ombro dói, cotovelo dói. Mas se não passar por esse processo, não cresce. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todo mundo tem que ser esticado até um lugar do processo. Só tem uma maneira de você não ser esticado até um lugar do processo: morrer antes dele. A única maneira de você não crescer é morrer antes dele. Ou seja, se você quer chegar no lugar do processo, você precisa, no lugar da vitória, no lugar da promessa, você precisa entender que o processo é o que nos estica. Processo é o caminho pelo qual os filhos pequenos viram filhos maduros. Deixa eu dizer para você, existem duas palavras para filhos na Bíblia: tecnon, que são os filhos pequenos, os filhos de colo, os filhos meninos, e o iós, que são os filhos maduros. Uma definição de iós significa filhos maduros que cresceram porque entenderam o processo de correção. Quando Deus fala para Jesus: esse é o meu filho amado que me dá prazer, ele está falando de iós. O mesmo texto que Paulo fala do filho que não herda nada porque é criança, ele fala do iós, ou seja, o filho que cresceu. Processo é a maneira pelo qual menino deixa de ser menino, menina deixa de ser menininha, se tornam homens e mulheres capazes de cuidar e administrar o reino de Deus. Processo é a maneira pelo qual a gente cresce. Processo é a maneira pelo qual a gente para de brincar de carrinho e começa a pegar os cadernos com mais força de vontade. Processo, meu irmão, minha irmã, é o que faz a gente deixar de ficar brincando de videogame
e caçar um empreguinho de office boy, menor aprendiz aí, dar uns pulos na vida. Processo. É o caminho pelo qual nós temos maturidade. Agora preste atenção, e agora eu quero que você preste atenção mesmo. Processo é igual a tempo. Processo é igual ao tempo, sabe por quê? Porque o processo não acontece no tempo. E a questão é que Deus não tem problema com o tempo. Nós temos. Salmo 94, versículo número 4. Verdadeiramente 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que já passou e como as poucas horas das primeiras vigílias da noite. Deus não tem problema com o tempo. Nós temos. A gente pega o ônibus no bairro às 7 horas, querendo chegar no centro às 6h45. Não é verdade? A gente tem problema com o tempo, a gente coloca o relógio para despertar às 6 horas da manhã. Deus inventou o despertador, o diabo inventou a função soneca. Porque desperta às 6 horas da manhã, você fala, só mais 10 minutinhos, tuc, sonequinha. 6h10 você fala de novo, mais uma sonequinha. Aí 6h20 você levanta igual um doido, não, estou atrasado. Aí sai correndo sem tomar café, quer que o pai corre no carro, que xinga quem está na frente, xinga o porteiro que fechou na escola, xinga o chefe, porque a gente tem um problema com tempo. A gente está sempre apressado, a gente está sempre atrasado. Antes de vir para cá eu tinha que pagar uma conta. Aí eu fui no banco, calculei o tempo, falei, então o que eu vou fazer? Eu vou mais cedo, vou esperar o banco abrir, para mim não perder muito tempo de viagem. Aí entramos, eu e mais 200 pessoas. Não fui o centésimo lá, mas fui pelo menos o 30. Aí entrou um cara, 10h05, o cara entrou no banco xingando. Olha aquele monte de gente na fila, começou a xingar. Pelo amor de Deus, não é possível um negócio desse. Eu fiquei pensando, ele está brigando com quem? Com o banco ou comigo que vim pagar minha conta? Porque o cara chega atrasado e briga com quem está lá resolvendo a própria vida. Ou, a gente chega na lanchonete, a gente pede um lanche, 30 minutos que o lanche demora, a gente já está doido, querendo bater no garçom. 40 minutos a gente quer conversar com o gerente. 60 minutos a gente fala igual os amigos de Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Porque a gente queria que chegasse com 10 minutos o lanche. Não esquece que tem 200 na fila, tem senha. Deixa eu dizer uma coisa para você, sua pressa não faz o fogo ser mais quente. Sua pressa não faz com que o carro que esteja na sua frente flutue. Mas a gente é apressado, então a gente quer as coisas para ontem. A gente não quer para agora, a gente quer para ontem. E aí a gente aprende que com Deus as coisas não funcionam assim, porque tempo é a matéria-prima do processo. O tempo é a matéria-prima do processo. E deixa eu explicar uma coisa para você. Isso aqui é uma chave espiritual que eu quero compartilhar com você. Em nome de Jesus. O tempo, o processo, é proporcionalmente igual ao tamanho do sonho. Vou dizer de novo. O tempo, o processo, é proporcionalmente igual ao tamanho do sonho. Ou seja, ao tamanho daquilo que está sendo construído. Nós estamos edificando coisas que não serão destruídas amanhã. Nós estamos edificando sobre a rocha que é Cristo, amém? Obrigado pelo seu amém animado, avivado, crente, pentecostal, obrigado. Gente, pode dar amém, tá? Pode dar glória a Deus. Pode falar em língua, não pode, pastor? Pode falar em línguas, espadinha de fogo, tá? Pode ficar à vontade aí, esquenta a cabeça não. Bom? Vontade da gente vir pregar assim, que se der problema o pastor resolve. Então você pode soltar aí. Mas nós estamos edificando algo que é eterno, meu irmão, minha irmã. Algo que nós vamos morrer e vai perdurar o nosso legado muitos anos depois. Porque nós estamos edificando sobre o firme fundamento que é Cristo. Então você acha que algo que vai durar a eternidade, o processo vai ser de 1 minuto? Você acha que algo que vai durar uma eternidade, o processo vai ser 20 minutos? O processo é relativamente proporcionalmente igual ao que está sendo edificado, é o que está sendo construído. Eu gosto muito de música, eu toco pouco, mas gosto muito de música.
E aí eu estava vendo um vídeo de um cara que constrói guitarra, um luthier. Esse cara pegou um modelo de violino e criou uma guitarra semiacústica em cima do modelo de violino. Coisa fantástica. E aí um canal do YouTube mostra a temporada do cara construindo. Aí o cara mostrou o processo do cara construindo. O cara vai lá e pega a madeira, seleciona a madeira. O cara gasta um dia para selecionar a madeira. Pega a madeira, bate na madeira. Tá. Aí ele vem e cola a madeira. Aí ele fala, agora esse processo de colagem aqui do tampo a parte da frente, fala assim, vai demorar aí 1 semana colando. 1 semana para colar o tampo. Aí ele fala assim, porque a cola tem água. A água é o solvente natural da cola. Então eu tenho que colar e esperar toda a água evaporar para a cola juntar. Porque essas duas peças têm que ser uma só. Aí deixa lá o tampo. Agora eu vou fazer a curva. A curva eu pego outra madeira, lixo, coloco na forma, pego o negócio que não sei o que é o nome, e aqueço, e fico aquecendo, mas vai mais tantos dias. Aí depois eu volto, pego o tampo, o lixo, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que, e o cara vai explicando, o cara vai explicando, o cara vai explicando. Aí depois o cara faz a mão do instrumento, aí ele fala, não, eu não faço com adesivo. Todo mundo coloca adesivo, eu não coloco adesivo. Eu risco, compro madrepérola, coloco madrepérola, um lixo, que não sei o que, que não sei o que. Eu falei, gente do céu. Aí ele falou o tempo que demora para a guitarra ficar pronta. 5 meses para a guitarra ficar pronta. Ele não falou o preço dela, não, mas eu acredito que ela deve ser uns 10 mil reais. Só que o cara não faz uma guitarra. O cara faz uma obra de arte. Eu queria uma para pendurar na minha sala. De tão bonito que é. Agora, se você está com pressa, vai na loja da esquina e compra lá. Vai ter uma lá. Você vai lá e paga lá 1.500, 1.000, tem de todos os gostos, tem de todos os preços. Você pega, compra, traz e toca. Mas igual a sua vai ter 1 milhão. Ela não é única, ela não é exclusiva e ela não é uma obra de arte. Fizeram a produção em escala, colocaram na prensa, corta, lixa e tá bom demais para quem serve. Porque quem quer algo perfeito precisa se submeter a um processo que vai ser igual ao tempo. Você muitas vezes está reclamando do tempo, mas você não entendeu que o que você está edificando vai durar a eternidade. Nós lemos 4 textos que mostram para nós um homem que foi aprovado pelo tempo, um homem que foi reprovado pelo tempo e um homem que foi forjado pelo processo. Davi e Saul foram chamados para exatamente a mesma coisa: serem reis sobre Israel e governarem a nação. O chamado de Saul, na minha opinião, é muito interessante, porque é muito profético. Samuel vira para Saul e fala assim, vem cá, estou te ungindo, agora você vai ser rei, você vai levantar e vai acontecer assim. Você vai caminhar, você vai encontrar 2 homens que vão falar com você, que já encontraram a jumenta do seu pai. Depois você vai encontrar 3 homens que vão estar carregando pão, jumenta, vinho, você vai ganhar pão. Você vai profetizar igual a esses homens e você vai profetizar junto com eles. Depois, você desce para Gilgal e me espera 7 dias. Ao final de 7 dias, eu chego lá, vou fazer o sacrifício e Deus vai confirmar o seu reinado para todo sempre. Profético demais. Olha para você ver. Que maravilha. E sabe o que é interessante? Que a primeira parte da profecia se cumpre. Para quê? Para que ele não duvide da segunda. A primeira parte da profecia bate certinho. Para que ele cresce, que Samuel chegaria ao final de 7 dias. Só que aí ele desce a Gilgal, e o pau quebrando, rumores de guerra, o povo se juntando para atacar Israel, e ele vendo o povo indo embora, e ele naquele negócio agora, e ele fala assim, quer saber? Eu mesmo resolvo esse negócio. Não preciso de Samuel não. Ele vai lá e pega e sacrifica. Terminando o sacrifício, ele olha para um lado, parecendo aquela cena de filme, chegando todo bonito, quem? Samuel, chegando todo bonitão na pompa. Aí Samuel chega, Samuel nem vê o que Saul faz, porque Samuel já sabia o que ele tinha feito. Ele fala, o que você fez? Fala, então, toda vez que alguém começa uma frase com então, está apresentando uma desculpa. Você já percebeu isso? Então, já está querendo fazer assim, ó, parênteses, traduzindo, fiz bagunça. Aí Saul diz, então, você não chegou,
povo estava indo embora. Sacrifiquei eu mesmo. Resolvi a parada. Quanto tempo Samuel disse que Saul tinha que esperar? Só quem está vivo aí. 7 dias. 7 dias destruíram o reinado de Saul. Por outro lado, nós temos Davi. E o chamado de Davi não é nada profético. Samuel chega na casa, vê os filhos todos, fala, não é nenhum desse aí não tem mais nenhum perdido aí não. Fala, tem um menino, mais novinho, pequenininho assim, feio, tadinho. Está lá cuidando das ovelhas. Mas deixa lá. Fala, não, traz o menino que nós só vamos comer quando ele chegar. Aí vem Davizinho. Os irmãos dele tudo forte de batalha. E chega Davizinho. E ele entra na sala, Deus fala, não pode ungir que é ele. O texto diz que Samuel unge, mas Samuel não diz absolutamente nada. Eu creio que Davi sabia o que estava para acontecer, porque o texto vai dizer que o Espírito de Deus se apossou dele. Então, em espírito, ele entendeu o que estava sendo acontecido, mas nada foi dito para ele. Dali, Davizinho volta para o campo, cuida das ovelhas, depois vai levar comida para os seus irmãos, aí ele mata o gigante, torna-se escudeiro de Saul. Aí o tempo vai passando, ele se torna um guerreiro, é perseguido, enfim. O texto vai dizer para nós que ele começou a reinar com 30 anos. Alguns estudiosos dizem que ele foi ungido entre 14 e 16 anos. Então vamos tirar a média, 15. Se ele começou a reinar com 30, ele esperou 15 anos, ou seja, o dobro do tempo. Agora preste atenção, pega isso aqui. 7 dias reprovaram Saul. 15 anos aprovaram Davi. 15 anos aprovaram Davi. 7 dias reprovaram um homem que tinha uma palavra profética exatamente do que aconteceria. 15 anos aprovaram um homem que apenas confiou no Deus que o ungiu. Deixa eu dizer uma coisa para você. O tempo aprova ou reprova você? O processo te promove ou te destrói? Quem é você diante daquilo que Deus diz que vai fazer e do tempo que Ele está te levando até chegar nesse lugar? Pastor, como é que eu vou saber quem sou eu? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando as circunstâncias começam a pressionar você, você se mantém fiel ou você se curva a elas? Eita! Se começar a doer demais, ore em línguas. Começar a doer demais, ore em línguas aí. Curva a cabeça, finge que está orando. Sabe o que o texto diz a respeito de Saul? Forçado pelas circunstâncias, eu sacrifiquei. Me pressionaram. Estava demorando demais e eu tinha que fazer alguma coisa. Poxa, o tempo estava passando. Senhor, olha quanto tempo. Não olhei para ninguém aí em cima até agora, né? Oi? Senhor, estava demorando demais. Olha só, Senhor, está demorando. Senhor, eu estou ficando sem dinheiro. Então aqui eu vou pegar o dízimo e vou pagar essa conta. Porque, Senhor, eu preciso pagar, está vencendo. Deus, eu precisava tanto de passar naquela prova. Eu não estudei, e aí colei. Mas se eu não faço, minha mãe ia me bater. Minha mãe me batia, gente, se eu não passasse. Então assim a gente vai cedendo às pressões. Mas Senhor, todo mundo faz. Pai do céu, ananá. Está todo mundo fazendo, está todo mundo acontecendo. E eu não, eu tenho que resolver. Se o Senhor não resolve,
chaca o pai que o pai resolve. Então eu mesmo vou resolver. E aí você faz o quê? Cedeu à circunstância. Você deixou que a circunstância colocasse o dedo na sua cara e mandasse em quem você é. Você deixou que as circunstâncias colocasse o dedo na sua cara e mandasse: você vai fazer assim. Ao invés de você se posicionar profeticamente e lembrar do Deus que te deu uma palavra e dizer para as circunstâncias: não me curva a você, porque eu tenho um Deus que é dono de todas as coisas. Diante das circunstâncias, você está dando o seu jeitinho? Você está maquiando a verdade? Ou você está fazendo a sua própria verdade, ou está confiando no Deus que disse para você que você é mais do que vencedor? Se você, diante das circunstâncias, está dando o seu jeito, é porque você está sendo reprovado pelo tempo. Ai Deus, mas está demorando demais. Senhor, não tem nenhuma direção de quando vai vir. Deus, eu estou olhando no horizonte, não tem nenhuma direçãozinha. Eu estou igual Elias, Senhor, olhando para o céu, esperando que uma nuvem surja, mas não está surgindo nuvem nenhuma. O Senhor está demorando demais. Lembre-se, quando você começar a falar que Deus está demorando demais, lembre-se que Davi não tinha uma palavra profética a respeito do tempo. Ele sabia que ia acontecer, mas ele não sabia quando, e ele teve 2 chances de fazer um jeitinho. Porque a Bíblia vai dizer para nós que por 2 vezes, Davi teve a vida de Saul nas suas mãos, e ele podia falar: agora eu resolvo o problema. Estava me perseguindo? Quem te viu passando a prova e não te ajudou. Com certeza estava na frente, vai ó. Estava na mão dele, ele não falou não. Ele não se arrependeu de ter cortado a capa de Saul, ele não se arrependeu. Sabe, meu irmão, minha irmã, tem muita gente que está matando o próximo. Por causa do tempo que está demais. E aí fala: o Senhor não me deu, mas deu para o outro, então eu resolvo ele e fica para mim. Se curvou às circunstâncias. Como saber se eu sou aprovado ou se eu sou reprovado? Diante da espera, você descansa em Deus ou parte logo para a ação? Ah, Deus, o Senhor não faz não? Eu vou fazer. Peraí que eu vou dar meu jeito, vou conversar com fulano, vou conversar com cicrano e vamos embora. O Senhor não faz, eu faço. Pelo menos sai do meu jeito, mas sai. O Senhor vai fazer? Não, então deixa que eu dou meus pulos aqui. Cuidado com esse negócio de eu dou meus pulos, que uma hora você vai pular e vai cair direto no inferno. Cuidado com esse negócio de que eu dou meus pulos, que uma hora você vai dar um pulo, querido. Você não vai mais achar o chão, não. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor, apesar do tempo, apesar das circunstâncias. Sabe, deitar a cabeça no travesseiro e falar: Senhor, eu estou aqui, e a tua palavra diz que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então, Senhor, aconteça o que acontecer, eu me submeto à tua palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que Deus colocou a sua palavra acima dele mesmo, de maneira que a palavra dele nunca pode voltar atrás, e nunca pode jogar por terra o que ele mesmo disse. Então, se ele disse que nenhum dos planos dele podem ser frustrados, nenhum dos planos dele pode ser frustrados. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existe uma cultura popular que caminha longe do reino. Essa cultura popular diz que Deus tarda, mas não fala. Já ouviu falar isso? Deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra diz que aquele que há de vir, virá e não tardará. Então decida se você vai seguir a cultura popular ou se você vai seguir a Bíblia. Decida se você vai seguir o que todo mundo diz ou se você vai na palavra. Aprenda a descansar no Senhor. Davi descansou no Senhor. Foi perseguido por várias vezes. Teve quase para morrer. Mas descansou no Senhor. Confiou no Deus que liberou uma palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem uma palavra de Deus na sua vida? Então relaxa. Tem uma palavra de Deus na sua vida? Ei, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Confia nela. Confia no que o Senhor fala. Pastor, mas está demorando demais. Deus é o Senhor do tempo.
Ele é o Senhor do tempo, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Ele controla o tempo, Ele é o tempo. Se não chegou ainda, ore, talvez você ainda não se submeteu ao processo direito. A culpa não é dele. Ele sabe a hora exata. Deus não trabalha por improvisos, Deus trabalha por agenda. E a agenda dele está escrito lá, processo. Então se submeta ao processo. Está demorando demais, descansa no Senhor. Quando as coisas não parecem caminhar para uma solução imediata, você persiste no Senhor ou simplesmente desiste? Tem muito crente desistindo da palavra que Deus mandou. Tem muita gente que diante da espera está falando, deixa para lá, Jesus. Vamos, faz um combo de um sonho mais fácil. Estava muito difícil, né, pai? Deixa para lá, vamos seguir em frente, toca o barco. Porque a espera está demais. E aí desiste do que o Senhor sonhou para você, do sonho que Ele plantou na tua vida. Meu irmão, minha irmã, nós não somos daqueles que retrocedem. Você não entendeu, não. Eu vou impostar a voz para ver se você entende. Nós não somos daqueles que retrocedem. Deixa eu dizer uma coisa para você, desistir não é uma opção. Você já pensou se Jesus tivesse desistido na cruz? Já pensou se Jesus estivesse carregando aquela cruz, na primeira pancada, falou, chega, para. Cada um que se resolva. Cada um que se pendure e se mate. Pensou se Jesus tivesse feito isso, mas ele aguentou calado. Como uma ovelha muda. E ele não desistiu. Deixa de ser hipócrita. Que aí a gente coloca a música no rádio e canta. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Aí quando o negócio começa a desistir, fala, ele não desistiu, mas eu estou quase. Se você desiste por causa do tempo, você está sendo reprovado. Saúl, gente, não conseguiu esperar 7 dias. 7 dias o cara não conseguiu esperar. A sua ansiedade pelo cumprimento dos seus sonhos determinam as suas ações? Quando você está ansioso para que as coisas aconteçam, você é determinado pela ansiedade ou você continua agindo de acordo com os princípios da Bíblia? Sabe? Minha filha assiste um desenho chamado Guarda do Leão. Alguém conhece? Alguém conhece? Assiste desenho, gente. Não dá para pregar para quem não assiste desenho, não. Filme, essas coisas, né? Guarda do Leão. Mostra o filho do Simba. E aí tem um macaquinho, o Rafiki, que é o mais sábio. E ele fala um negócio que é muito interessante. Ele fala, quem pula na... Tipo assim, vou parafrasear. Quem pula na conclusão, acaba caindo na confusão. Quem toma uma conclusão precipitada, cai em confusão. Quando a gente está ansioso, a gente não sabe o que faz. Quando você está ansioso, você perde o seu controle. Você quer resolver a situação, então você faz até o que é errado. A esposa começou a trabalhar, e aí, na ansiedade de chegar logo no serviço, 4 ônibus passam na frente da nossa casa. É para pegar 3. O único que eu não podia pegar, ela pegou. 4 passam na porta de casa. Os 3 da mesma empresa. O único que é de uma outra empresa. Com uma cor totalmente diferente. Onde tem um laranjado que você vê a 2 quilômetros. Você sabe que não é o homem. Minha esposa pegou. Por quê? Porque estava ansiosa. Ai, será que vai dar? Ai, será que vai dar tempo? Ai, será que vai dar tempo? Ai, vai ter trânsito. Por quê? A ansiedade determinou as ações dela. A ansiedade está determinando as suas ações? A ansiedade está definindo o que você pode fazer, o que você não deve fazer? Tá, então você está reprovado. Simples assim. Agora, diante da ansiedade, você ainda confia no Senhor? À medida que o tempo passa, você recorre a um plano B? Ou você se mantém fiel ao que Deus disse? Deixa eu dizer uma coisa para você.
Não existe plano B no reino dos céus. Porque Deus ele é poderoso. Porque Deus ele é vencedor. Porque Ele é invencível. Porque Ele é inigualável. Porque não há ninguém que se compare a Ele. Porque ninguém pode vencê-lo. Porque ninguém pode se comparar a Ele. Por isso, ninguém pode frustrar o plano A de Deus. Você não entendeu o que eu estou falando? Meu Deus. Querido, querida, não existe plano B. Não existe outra alternativa. É aquela que Deus falou e ponto final. Ele falou, vai acontecer. Ele disse, vai se cumprir. Não tem um plano B, não tem um improviso, não tem um jeitinho, é só o plano A e pronto. Agora eu e você vamos inventando o plano B. Não deu aqui, dali, não deu com 10, dá com 8, não deu com 8, dá com 1, mas a gente vai seguir em frente. Se você sempre recorre a um plano B, é porque o tempo te reprovou. É porque o processo acabou com você. Sabe, meu irmão, minha irmã, entenda uma verdade aqui. O tempo, o processo, apenas revela o quanto você é fiel ao propósito de Deus. E o quanto você consegue guardar no seu coração o que Deus plantou em você. Processo não mata ninguém, só revela quem é. O processo não mata ninguém. Ele só revela quem você é de fato. O processo, o tempo, não acaba com você. Ele só revela quem você de fato é. Ele só revela se o teu coração você consegue guardar a promessa intocável. Ele só revela se no teu coração o propósito continua queimando. Ou se você é alguém que desiste facilmente das coisas. O problema não é o tempo, o problema não é o processo. O problema é que ele revela quem é você. Ele revela o que está no teu coração. Ele revela o tamanho da sua fé, da sua confiança, da sua certeza em Deus. O processo ele revela se você vai caminhar sobre a palavra de Deus, ou se você não tem fé o suficiente para viver o que Ele deu para você, o que Ele determinou na sua vida. Sabe, Saul entrou para a história como uma das maiores decepções bíblicas. Na minha opinião, sou eu. Saul e Sansão disputam tapa a tapa quem é a maior frustração. Junto com Judas ali, os três disputando quem é a maior frustração. Só que quando eu olho para a Bíblia, eu acredito que Deus tinha um plano na vida de Saul, porque Samuel, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, disse para ele assim: se você tivesse cumprido o mandamento, hoje o Senhor confirmaria o teu reino para sempre. É que a gente vê Saul como o patinho feio da história, já percebeu? A gente foca em Davi e pensa, não, Deus tem projeto para Davi. Saul foi só um negocinho ali no meio do caminho. Mas Samuel diz, Deus iria confirmar o seu ministério, o seu reinado para todo sempre. Saul, ele tinha um negócio ali com Deus. Mas ele se tornou uma das maiores frustrações, porque o coração dele não estava em Deus. E aí 7 dias puxou ele na rasteira. Agora Davi, a Bíblia vai dizer, e você está cansado de ouvir, a Bíblia vai dizer que ele é o homem segundo o coração de Deus. Por isso 15 anos não tirou dele a promessa. 15 anos não derrubou ele. Está numa pindaíba, mas está fiel àquele que falou que vai acontecer. Está apanhando um lombo, mas é fiel. Está vendo desgraça sobre desgraça na sua vida, mas ele é fiel. Fala, não, Deus está me moldando. Deus está me capacitando. Deus está me aperfeiçoando. 15 anos tornou Davi
o maior rei da história de Israel. Quando nós falamos de Davi, nós estamos falando do maior rei da história de Israel até hoje. Não apenas num reinado físico, mas que arremete ao mundo espiritual, aonde a Bíblia diz que Jesus Cristo é aquele que vem, a raiz de Davi. Há uma promessa sobre Davi, de que um dos seus descendentes reinará sobre o trono de Israel para todo sempre. E esse é Jesus. Sabe por quê? Porque esse cara tinha um legado sendo construído. E quem tem um legado sendo construído, 15 anos é fichinha. Eu quero dizer para você que Deus está construindo um legado através da tua casa. Deus está construindo um legado através da sua vida. Sabe esse sonho que está no teu coração aí? Esse sonho vai alimentar você e vai alimentar as gerações. Sabe, Eliseu é fantástico. Eliseu está lá, morto, no esqueleto. Joga um soldado, e o soldado bate no osso de Eliseu, o cara ressuscita. Porque construiu um ministério profético que durou a eternidade. Não construiu um ministério profético para esse tempo, construiu um ministério profético para a eternidade. O que você está fazendo, o que você está construindo, vai definir um legado de uma geração inteira. Esse sonho que Deus colocou no teu coração não vai abençoar só você, não vai mudar a vida dos seus filhos apenas, mas daqui a muitos e muitos anos vão lembrar daquilo que você fez, daquilo que Deus realizou através da sua vida. Mas entenda uma coisa, o processo vai moldar você até lá. O processo vai levar você até lá. Se Deus diz que vai te levar às nações, Ele vai levar. Porque Ele é o dono das nações. Se Deus diz que vai te dar a tua família, Ele vai te dar. Nossa, Deus, tem alguém aí? Estou falando que Deus vai te dar a sua família, você não dá nem um pulo. É para você pular da cadeira, fazer um troço. Se Deus falou, meu irmão, minha irmã, que vai mudar a sua história, Ele vai mudar. Se Deus falou que vai transformar uma geração através de você, Ele vai transformar. Agora espere e confie no Senhor. Descanse nele. Deixa Ele moldar você para você chegar nesse lugar da promessa. Deixa Ele aperfeiçoar você. Que o tempo não vença você. Que o tempo não defina quem é você. Que o processo não derrube você. E que o processo não roube o teu coração. Mas que o processo aperfeiçoe você nessa noite. Termino dizendo, para nós começarmos a orar. Termino dizendo que quem quer viver grandes coisas precisa se submeter a grandes processos. E quem quer viver o que nunca viveu, tem que fazer o que nunca fez. Quem quer viver o que nunca viveu, precisa fazer o que nunca fez. E talvez nessa noite o que você nunca fez foi persistir. Talvez nessa noite você olhe para dentro de você e descubra que o processo está te matando. Descubra que o tempo está roubando a tua esperança. Talvez você olhe para dentro de você e descubra nessa noite que o tempo está matando a sua esperança. Mas eu quero dizer para você, o Deus do tempo nessa noite está nesse lugar. E Ele te toma pela mão. E Ele diz, meu filho, minha filha, você vai vencer.